Nesse momento, com este fundo, eu vou recuperar essa música do Fênix, que fez muito sucesso ali em 2010, 2011, lá. Uma coisa bem hipster. Porque nós vamos, neste momento, pegar o nosso avião, vamos para o hemisfério norte, falar com o doutor Renato Tunes, direto do Canadá. Internacional aí. Só estavam com meio. Ô, chefe, foi uma abertura digna do Canadá, fala aí. Muito bom. Não, a gente pensou em colocar uma bandeira e tudo mais, mas eu falei, cara, vou fazer uma abertura hipster. Afinal de contas, Renato e eu somos amigos de infância. Hoje temos assim, nós crescemos na Seattle brasileira, também conhecida como Bragança Paulista. Assim como a Seattle americana, produtora de grandes nomes da nossa atual música brasileira, como Menotti Del Picchia, Tata Aeroplano, Zé Pi, Guilherme Calzavara, Felipe Antunes. Não deu tempo de convidar todo mundo, e quem eu convidei estava com internet ruim, porque estava morando em Piracaia. Guilherme Calzavara? Piracaia, para quem não sabe, tá virando um negócio. Tá todo mundo indo para lá. Arnaldo Antunes, Fernando Catatal. Fenômeno. Mas, Renato, chega aí. Renato, para quem não conhece, é um médico brasileiro, um super psiquiatra, um super pesquisador que já emprestamos para alguns lugares do mundo e agora, pela segunda vez, ele está no Canadá, não é, Renato? Você está falando de que cidade? Eu tô em Montreal, mas eu sou professor na Universidade de Toronto, então eu fico para lá e para cá. O mais novo professor da Universidade de Toronto. Palmas e parabéns, é coisa nova na casa. É por isso que a gente está ficando louco, porque o Renato foi embora. Cara, se salvou. Olha só, Renato. Renato não, mas pessoas, você tá aí no Canadá, você foi aí para o Canadá dessa última vez, vamos ficar nesse pedaço, fazer o que exatamente, Renato? Então, bom, primeiro que muito obrigado pelo convite da Leona, é um prazerzíssimo. Você acha que a gente ia chamar quem? O Drauzio Varela? Bom, eu falo que a minha profissão, primeiro, que é piada pronta, né? Toda vez que você me apresenta, as pessoas dão risada e falam, não, é sério, é mesmo psiquiatra, né? E eu vim para cá, na verdade, para estudar saúde mental das populações indígenas, que já é um trabalho que eu fazia já no Brasil. E aí eu fico fazendo tanto aí quanto aqui, na verdade, com umas parcerias aqui, lógico, nos últimos anos, cada vez mais difícil de fazer as parcerias aí, né? Tá tudo super difícil na minha área aqui, né? Que é a coisa da saúde mental, já é difícil, e da saúde mental da população indígena, então... Da população indígena brasileira, canadense ou das duas? Das duas, na verdade, de vários lugares, assim, brasileira e canadense principalmente, mas eu também trabalho com um grupo na Austrália, então são esses 3 pontos que eu trabalho junto. Mas eu especificamente agora, faz 2 anos que eu estou trabalhando com a canadense, que é o pessoal lá do norte, né, que é o que chamava antigamente de esquimós, e aí como as palavras viram pejorativas, o esquimó virou Inuit, então a gente só fala Inuit hoje em dia. Mas basicamente é a população do Polo Norte. Então eu fico entre Montreal e de vez em quando eu vou lá pro Polo Norte para trabalhar lá. Cara, mas assim, você já foi para lá, para tribo? É tribo que chama lá? Como que chama? Então, não, lá não tem mais. Antigamente eles moravam em iglus, né? As pessoas moravam em iglus, principalmente, logicamente, no inverno, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia eles estão fixados. Então tem uma cidadezinha, então tem umas pequenas cidades. Eu já fui algumas vezes para lá, mas não tem estrada, não tem assim comunicação nenhuma com o pessoal. Assim, parece muito. Eu fui para o Xingu já também, né? Quando eu estava no Brasil.
No Xingu também, para eu chegar no Xingu são muitas horas de barco ou então de avião, não existe um transporte para você chegar, muitas vezes ainda bem, ainda mais nesse momento, né? E aqui também, assim, aqui no norte, bem norte mesmo, para você chegar lá, tem que são horas e horas de avião e não tem nenhum contato com a população aqui que mora mais no sul, né? Essas coisas que a gente ouve falar, existe mesmo? Você faz um buraco para pescar um peixe, igual no desenho do Pica-Pau, assim, como é que é essa parte? Existe e não precisa ir tão norte, não. Aqui onde eu moro, em Montreal, 6 meses é abaixo de zero. Então, por exemplo, janeiro, fevereiro, que é menos 30, menos 25 e tal, os lagos todos congelam e aí você fura, tem um furador de gelo mesmo, e a galera pesca. E o fantástico é quando você tira o peixe congela, né? Porque lá embaixo a água está mais quente. Então tá muito frio, né? Menos 20, menos 30. No que você tira o peixe, ele já congela e pronto, já tá pronto para levar embora, né? Legal. Renato, e além dessa pesquisa e tudo mais, depois, quando a gente for deixar seus contatos, etc., aí a gente fala também da revista que você está escrevendo e tudo mais. Mas além aí da pesquisa, você foi também trabalhar nesse período agora de pandemia, você trabalhou no sistema de saúde canadense? Não, no sistema de saúde canadense eu não trabalhei nesse período todo. Na verdade, a gente aqui, eu fiquei muito focado na pesquisa durante esses 2 anos, né? Eu tive muito contato, na verdade, com a equipe que estava diretamente ligada ao atendimento, né? Mas nessa primeira leva, né, que a gente fala em ondas, né? Essa primeira onda é a onda da emergência, né? Então, o pessoal da emergência que vai atuar primeiro, o pessoal da UTI que vai atuar segundo, né? Então, nessa ordem, e junto com, logicamente, os epidemiologistas, infectologistas, e a gente sabe que vai vir uma onda da saúde mental, né? Então, a gente deve entrar em ação. Eu começo aí a clínica no mês que vem, porque a gente sabe que as ondas vão chegando e conforme aí, né, a gente vai ficando muito tempo dentro de casa e aí vai vendo, né, o cenário do que está acontecendo internacionalmente, as coisas todas, e aí a saúde mental, a gente sabe que tem um impacto, mas ele é um impacto que vem depois. Então, por enquanto, a gente está só no apoio, né, das equipes, mas a partir do mês que vem a gente vai começar mais intensamente aí, trabalhar com a saúde mental. Esse é o... Renato, e falando assim, claro que você como profissional da saúde mental e já olhando para isso, a gente já começa a olhar para o que acontece com o ser humano aqui no seu interior neste momento e iniciativas que a gente vislumbra, que a gente pôde obrigatoriamente ter que olhar como alternativas, mas acabamos descobrindo coisas. Quais são as coisas boas que você, que provavelmente seus colegas que estão conversando avidamente sobre essas evoluções, você que mora no Canadá, que tem uma outra ideia de gestão, que mora e colabora, o que é que vocês estão vendo como nesse horizonte, na parte boa desse horizonte? A gente sempre começa com aquela coisa, né, de falar que epidemia é sempre uma merda, né? Então não tem parte boa, mas tem a coisa da oportunidade, né? Do senso do que é que a gente pode tirar, já que estamos aí, né? Então, assim, tem muita iniciativa que eu estou observando que eu acho que pode tirar a gente desse lugar, principalmente quando a gente pensa na questão ecológica, né? Então, o impacto que o ser humano tem feito à natureza, né? A coisa do aquecimento global e tal, que aqui é um problemaço por conta das geleiras e tudo, que, né, as cidades estão afundando e tudo mais, né? Que a gente pode sair desse momento agora, né? Com, por exemplo, o transporte, né? Um transporte que seja mais limpo. Então, as cidades estão se movimentando muito para diminuir muito a carga de transporte aqui, né? E uma das possibilidades claro, colocar tudo para home office o máximo possível. Então, a gente está vendo que as cidades, por exemplo, não pretendem voltar mais com a coisa em casa, a coisa no trabalho, né? Então, você vai para o escritório uma vez por semana, no máximo, né? Então, 70% do trabalho, eles acreditam que dê para já voltar nesse modelo, né? Então, assim, vão tendo várias iniciativas que a gente está observando. Outras iniciativas são as iniciativas
de modificar a ideia da economia por produção, né? Que tem que ficar crescendo, 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 né? Então, cada vez mais uma disputa de crescimento que tem a ver com destruição do ambiente e tudo mais. Então, a ideia é de mudar um pouco essa perspectiva de economia para não ficar pensando mais em PIB, né? Em esse tipo de métrica, né? Mas uma métrica um pouco mais que veja as populações, né? Mais contentes e tal. E uma coisa que aí sempre lembro do Suplicy, né, que há 40 anos está defendendo isso, né, que é a renda mínima cidadã, que a gente sabe que a lógica de trabalho, né, do planeta já mudou há algum tempo. A gente criou um monte de artimanhas para poder tentar manter no funcionamento do capital tal qual ele está hoje em dia, né? Mas não tem cabimento mais, né? Então a lógica de trabalho vai mudar, as pessoas têm que trabalhar menos carga horária, né? Menos tempo e receber mais, né? Isso, então, ou seja, tem que dividir o bolo melhor, né? Não tem nada melhor para a saúde mental, né? Do que as pessoas terem tempo, né? A ideia, até o Mujica fala muito isso, né? Tempo vale muito mais que dinheiro, né? Então, o que eu vejo muito aqui, né? As pessoas vão buscar suas crianças na escola, né? As pessoas levam suas crianças na escola, né? Então, essa liberdade, né? Esse tempo, né? A maneira que você se relaciona com o trabalho, você não precisar se deslocar tanto, gastar tanto tempo, né? Isso faz uma grande diferença. Então, eu acho que ter tempo, né? Ter menos carga de trabalho, né? Uma divisão melhor do bolo e tudo mais, é o que a gente observa que nada é melhor para a saúde mental do que a pessoa ter aumento da sua qualidade de vida, poder ter tempo para os seus amigos, tempo para sua família. Então, esse tempo é fundamental, assim, né? E o governo do Canadá vai estabelecer medidas práticas para colocar essas coisas funcionando? Como é que isso está acontecendo aí nesse setor? Esse pensamento está rodando aí no campo da gestão. Sim, muito bom isso, você falar. É legal a gente ver isso, porque assim, eu sempre brinco que eu falo, ó, no Canadá, não à toa, né, que o Canadá tem uma grande diferença, por exemplo, para os Estados Unidos, né, em relação a índice de violência, que aqui é baixíssimo, e nos Estados Unidos é muito maior, né, brinco que o canadense tem medo de atravessar a fronteira, porque lá é muito mais perigoso, né. O Bolsa Família aqui é $1.000, né, e aí o Bolsa, nessa época da pandemia, as pessoas recebiam, os canadenses, né? Não sou canadense, mas os canadenses recebiam $2.000 e poucos por mês para poder passar pela pandemia, né? Então, tem uma série de programas e incentivos do governo. Tem o incentivo para os artistas foi um dos primeiros que foi lançado pelo governo aqui, né? A ideia, o primeiro-ministro, né, o Trudeau, ele já veio de cara falando sobre, olha, a gente vai ficar muito tempo em casa e só é possível ficar em casa porque tem música e porque tem filme e porque tem, sabe? Então, ele foi uma das primeiras coisas que ele lançou, foi um pacote de $bilhões, não falou milhões, falou $bilhões, para incentivo para os artistas poderem produzir. E aí, a Orquestra Sinfônica, que artistas, vários músicos locais, atores, né, e atrizes e tal. Então, muita coisa rolou, assim, financiado pelo governo. E aí foi muito legal essa coisa da ideia do conceito de governar pela moral, assim, né? Que ele falava assim, olha, a gente vai gastar o que for preciso, a gente gastar reserva, a gente vai se endividar, não importa, mas é a ideia de que cada vida conta, né? Então... Eu gastei a reserva, eu me endividei, mas está tudo certo, também fazendo programa. Então a ideia é que não fosse pessoal, né? Essa é a ideia do governo, né? Porque é para isso que serve o Estado, senão para que ter Estado, né? Se o Estado não consegue fazer essa divisão, não faz sentido. E aí acho que aqui no Canadá eles entendem isso. Oi? Foi aquela treta de Zoom, pode continuar, fala. Não, fala aí. Não, tá certo. Então tá. Eu queria te perguntar, então, especialmente aí onde você está, como o Brasil está sendo visto aí nesse momento? E você, como brasileiro, como está vendo o Brasil aí de longe? Você, como brasileiro comprometido com a vergonha. Não, é tristérrimo, na verdade. É tristérrimo, né? Eu trabalhei, assim, antes de vir para cá, eu trabalhava como consultor, né? Antes do golpe, antes de tudo, né? Eu trabalhei várias vezes em governos diferentes como consultor do Ministério da Saúde e tal. Então, fiquei sempre muito ligado a essa coisa da gente conseguir construir coisas, né, para o país. E quando a gente faz questão da gente continuar junto. Mas o Brasil não aparece, assim,
em nenhuma coisa que seja vantajosa, sabe? Semanalmente, hoje em dia, tem notícias sobre o Brasil, não é uma coisa comum, não aparece tanto sobre o Brasil aqui, geralmente, mas as notícias são sempre terríveis, assim, né? Eu lembro que quando teve a eleição, né, do sujeito lá que está na presidência, né? Eu lembro que teve um programa de debates aqui, e aí no programa de debates a pessoa falava das frases, né, que ele usou, falando sobre a tortura, falando sobre homofobia, falando sobre o cara falava assim, o debatedor, ele falava, peraí, não é possível, a pessoa falou e tem vídeo, é tudo que a gente abomina num ser humano, e ele ganhou, sabe? Então, de lá para cá, as notícias são sempre terríveis, assim. Então, todas, né, mostra lá que o sujeito foi lá numa manifestação antidemocrática, sai sobre isso, assim, né? Mostra lá que o sujeito falou que, e daí, o número de mortos, né? Mostra lá, então, assim, toda semana tem uma notícia quase caricata, assim, né? No começo, as pessoas riam um pouco, né? Você via que o repórter estava achando até cômico, né? Vamos dizer, humilhante, mas agora eles têm dó, assim, é uma coisa que você vê que o repórter tá com dó, sabe? Fala, putz, tem 200 milhões de pessoas lá e estão muito ferradas, assim. Então tá bem ruim, a nossa imagem tá bem ruim. E a gente sofre muito, né? Porque tá querendo fazer a luta de alguma forma e tal, não sei o quê, e aí... Né? Deixa a gente ir pra aí. É por isso que a gente inventa esse tipo de porra que a gente faz, pra gente poder se falar aqui ao vivo e jogar isso pras redes. Eu queria te falar, Renato, passa seu recado, o que está acontecendo aí de legal, o que você quer que as pessoas vejam. Fala aí brevemente da revista Nature, pode botar o link da revista no chat, tá? Para quem quiser conhecer o seu trabalho, a vertente do trabalho que você quiser que conheçam. Por favor, fique à vontade agora. Obrigado. Eu vou mandar, então vou colocar. Isso foi assim, a gente, lógico, como cientista, a gente faz algumas publicações e aí a última publicação que a gente fez agora assim, é uma carta muito curta, né, breve, e a gente conseguiu publicar na revista Nature, que é a revista científica mais importante do mundo, na verdade, denunciando o que acontece com a população indígena no Brasil. E como esse plano, na verdade, é um plano que vem vindo desde a campanha, né? Esse é um plano de genocídio, né? Da população indígena que vem já anunciado desde a campanha, e a revista Nature publicou, o que, na verdade, eu confesso que a gente até ficou um pouco surpreso, porque para a revista publicar, ela toma um pouco de partido junto com a gente, né? Então, é um alerta um pouco da comunidade científica, e que aí faz parte dessa luta, né? E acho que é a luta que a gente, estando dentro ou estando fora, a gente tem que ter, né? Para poder... Eu falo que o Brasil é bonito de dar dó, né? É bonito demais para a gente deixar entregue a esses caras, né? E estando dentro ou estando fora, a gente tem que manter essa luta, e é por isso que a gente escreveu e continua escrevendo, para poder denunciar e chamar a atenção da comunidade internacional, porque tem pressão, né? Tem impacto, né? Então, eu vou botar o link depois, se vocês quiserem ler. É bem curtinho e aí, pelo menos, já conhece um pouquinho do que a gente está fazendo. É isso aí, minha gente. Esse é meu irmão Renato Antunes, que você sabe que eu te amo e você sabe que eu tenho saudade. Eu também. Brasil to Canada. Enjoy the party. Thank you.